me alegro na cruz, ela vem, graça e luz, para mim a santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Mateus capítulo 14, versículo 30 e 31, relata nesses versículos: todavia Pedro reparou na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Certa feita, Pedro estava andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, mas por um minuto ele tirou os olhos de quem, igreja? De Jesus. Primeiro ensinamento, presta atenção muito forte nessa revelação de Deus. Toda vez que você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Isso daí, eu já vi, não é uma, não é duas e não é três vezes. Vou tirar rapidinho a blusa que ficou quente. Tá quente. A gente quer ficar chique, mas o calor não tem como ficar chique, não. O que aconteceu? Pedro estava vivendo o sobrenatural, mas por um minuto na vida dele, ele tirou os olhos de Jesus. O Senhor, ele diz, sabe por que às vezes você caiu? Porque você tirou os olhos de quem? Jesus. Quer ver um segredo que você vai sair contando para todo mundo? Porque fofoca é rápido para contar, né? Então eu vou contar uma fofoca para você, para ver se espalha. A fofoca que você vai contar agora a partir de hoje é: não tire os olhos de Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Essa é uma fofoca boa para você contar, viu? Porque toda vez, eu vejo muito nos cultos, toda vez que a pessoa tira os olhos do Senhor Jesus e começa a olhar o pastor, começa a olhar a irmã que louva, começa a olhar a fofoquinha que está ali do lado, começa a observar as coisas, vai afundar. Presta atenção nisso. Às vezes tem pessoa que dura até um pouquinho mais, mas no final das contas, cai. Olha para Jesus. Ah, fulano caiu, ora por ele, deixa a vida dele. Ah, aconteceu lá no ministério, pastor, obreiro, o problema é dele. Ora por eles e segue a tua
tua caminhada, porque Jesus, Ele não errou com você. Jesus errou com você? Não errou. Então por que nós vamos sair de uma igreja, nós vamos largar a fé por causa de um homem que nós sabemos que a Bíblia diz que não há sequer um homem justo na terra? Então, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas falam, misericórdia, você vai falar isso? Vai chegar um dia que eu vou errar com você. Você vai falar, pastor, eu vou. Por quê? Eu sou homem. Vai chegar um dia que às vezes eu posso falar uma coisa que você chega na sua casa daquele jeito, eu não vou mais para essa igreja, o pastor falou isso. Vai acontecer um dia. Por quê? Eu sou homem e falho. E o que eu ensino à igreja, quando uma pessoa cai, não é para apontar, não é para julgar, mas é para orar, é para abraçar. Sabe por que nós estamos perdendo muitos cristãos? Porque no momento que um cai, a igreja apedreja. E o que Jesus ensinou quando iriam apedrejar aquela mulher adúltera? Teve alguém que nunca pecou? Dos mais velhos iniciou a saída até o mais novo. Jesus ensinou. Ela pecou, ela falhou. Nós não devemos bater palma para o pecado. O pecado é pecado. Às vezes vai ter que ter sim uma exortação, um banco. É normal. Mas isso não quer dizer que não te ama. Fica lá um mês, 2 semanas, não sei o que Deus direcionar. Busque depois, volta a caminhada. Mas Jesus ensinou: ninguém pode tacar pedra, ninguém pode julgar. Mas Ele ensinou que quando o irmão cair, é isso que o Senhor está dizendo: vamos abraçar o irmão, gente. Vamos orar pelo irmão. Vamos falar: você caiu, vamos levantar. Ai, caiu de novo. Quantas vezes se deve perdoar? Quem sabe? Tem limite para você perdoar uma pessoa que caiu? Não tem, é 70 vezes 7. Não tem limites para nós perdoarmos e buscarmos ajudar. E isso tem que ser implantado dentro da igreja. Entrou um pecador ali, é para a gente olhar com um olhar torto? É para a gente julgar a vestimenta? É para nós, com amor, e o Espírito Santo, ao teu tempo, vai transformando. Aí a pessoa chega e é julgada. A pessoa vai querer voltar? Por que muitos pecadores não vêm? Porque sabe que quando entrar vai ter olhar torto, vai ter comentário. Nós temos que aprender que a igreja é um lugar para salvar o perdido. É para o drogado vir, o traficante vir, a mulher que porventura é uma prostituta vir. Não importa quem seja o pecado, a igreja é este lugar. E o que estão fazendo na igreja? Um lugar de só gente bonitinha, só gente com a sainha. Não é errado, mas cadê o perdido ali no meio, gente? Cadê o doente ali? A gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vê só gente muito bonitinha, alguma coisa está errada. Porque o papel de Cristo é ide. E esse ide é só meu. Às vezes é muito comum a pessoa chegar um dia e falar: nossa, a igreja está vazia. Mas é só a responsabilidade de um? É a responsabilidade de todos. Porque o id não é só para mim, é para todos aqueles que temem ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele está te ensinando. Você tem que fazer o id na tua casa, no seu trabalho, e o Senhor vai dar fruto. Vamos continuar, porque... E ali a palavra diz que quando Pedro afundou, Pedro fez o quê? Ele clamou e disse: Jesus, salva-me.
O Senhor está dizendo, mesmo que você tenha afundado, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha pecado, Jesus está dizendo, grita, salva-me, Jesus. Às vezes você chega aqui e fala, mas eu já errei tanto, já falei tanto. Pedro afundou, mas quando ele afundou, ele clamou a Deus. E Jesus, olha o que a Bíblia diz, Jesus imediatamente, ele estendeu as mãos e o segurou. Diga glória a Deus. Foi uma semana depois, foi um ano depois, a Bíblia diz que foi na hora que você invocar o nome de Jesus, que você clamar o nome de Jesus, Jesus vai te socorrer, Jesus vai te salvar, Jesus vai te levantar, igreja. Ele vai. Mas quem tem que clamar é só o pastor? É você. Está tudo dando errado na tua vida? Clama ao Senhor, busca ao Senhor, e Ele vai te levantar. A Bíblia diz em Jonas capítulo 2, versículo 1, no versículo 1 declara essas palavras: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Jonas tinha tomado uma atitude que não deveria ter tomado. Agora eu vou tratar de ministério. A Bíblia diz que Deus deu uma direção para quem? Para Jonas. Vai até Nínive e prega. O que Jonas fez? Ele foi no caminho que Deus direcionou? Ele tentou fugir da presença de Deus. Ele tentou ir por outro caminho. E a Bíblia diz que ele fugiu. Tem como um homem fugir do seu chamado? Tem como um homem fugir da presença de Deus? Não tem como. Você pode até tentar. Tem pessoas que às vezes eu já ouvi falar: eu não vou ser mais pastor, eu não vou mais orar por ninguém, eu não vou mais ser obreiro, eu não vou mais louvar. Se você tem chamado, irmão, tem outro caminho não, tem como você fugir não. Você pode tentar até ir para a direita, até para a esquerda, mas você vai saber o que vai acontecer para quem tenta sair do caminho de Deus, para quem tenta sair do propósito de Deus. Jonas fez isso, e quando ele fez isso, o que aconteceu? Ele foi para um barco, veio uma grande tempestade e lançaram ele no mar, e ele foi tragado por um grande peixe, e ali ele ficou naquele ventre durante um bom tempo, que pareceu anos para ele. E ele fez uma das orações: na situação que eu estou, nem Deus pode me ver, nem Deus pode me ouvir. Às vezes você olha para a tua vida e você fala: pela atitude que eu fiz, pelos meus caminhos, Deus não está mais me vendo, Deus não vai me atender. Mas a Bíblia diz que teve um momento que no desespero, o que é desespero? É quando você está com uma angústia tremenda, que você está com uma aflição acima da média, não sabe mais o que fazer. No desespero, Jonas clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Eu te dou um conselho: não deixa chegar no desespero. Clame ao Senhor antes que o desespero chegue. E quando ele clamou ao Senhor, o Senhor o respondeu e tirou Jonas do ventre
depois de ele sair do ventre do peixe, ele disse: eu vou voltar para o meu propósito. Deus está dizendo: clame ao Senhor, se levante e volte para o teu propósito, volte para a tua missão, para o que você foi levantado. E quando Jonas se levantou e foi para Nínive, o que aconteceu? Aquela cidade inteira se converteu. Diga a glória a Deus. Deus está contando com você para converter almas, para salvar almas. Para de retardar o projeto de Deus na tua vida. Deus conta com você sim. Você pode até achar que não precisa. Quem é você? Tem pessoas melhores. Mas Deus está dizendo: Ele ainda conta com você. Mas para Ele trabalhar na tua vida, você vai ter que fazer como Jonas. Clama ao Senhor, pede para Deus te levantar. Jesus vai te levantar. Volta depois para a tua missão. Em Lucas capítulo 15, versículo 17, 18 e 20 diz: quando, porém, em Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18, e diz: levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai, e dir-lhe-ei: ei, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. Quem é esse? É o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai. Tinha o cuidado do pai, o zelo do pai. Mas teve um dia que ele achou que o mundo seria melhor do que a casa do pai. Chegou um dia que ele achou que os prazeres do mundo, os cuidados do mundo, os deleites do mundo era melhor do que estar na presença do pai. E ele pegou a parte da sua herança e fez o quê? E foi embora. E ele gastou tudo com mulheres, com bebida, com festas. Ele aproveitou na ótica dele tudo o que parecia o melhor. Mas teve um dia que tudo o dinheiro dele acabou. Quando o dinheiro dele acabou, ele se viu no meio dos povos, cogitando, ter o desejo de se alimentar da comida dos povos. Naquele momento, ele pensou: na casa do meu pai, eu tinha tudo e não sabia. E ele falou: eu vou voltar para a casa do pai. O Senhor está dizendo: muitas vezes a gente passa por essa fase achando que no mundo a gente vai ter a felicidade, no mundo a gente vai ter o prazer. Longe da presença do Pai que é Deus, a gente vai ser feliz. Mas nós sabemos que longe da presença de Deus há felicidade? Longe da presença de Deus há prazer? O que há? Destruição, tristeza, angústia. E o que eu queria trabalhar é que naquela circunstância ele decidiu voltar para a casa do Pai. Eu gosto de tratar essa palavra e dizer: com as mesmas pernas que você saiu da igreja, é as mesmas pernas que você vai voltar. Não foi você que tomou a atitude e diz assim: eu vou sair mesmo.
Na hora de voltar, não vai ser o pastor, não vai ser o obreiro que vai tomar atitude de fazer nada, é você. Porque quem se rebelou contra Deus? Quem saiu por conta própria? Às vezes a gente confunde ovelha rebelde e ovelha perdida. Parece igual, mas são coisas muito diferentes. A ovelha rebelde é aquela que não quer dar ouvidos à voz do pastor, é aquela que decidiu sair. Então a ovelha rebelde não é para o pastor ir atrás. A Bíblia nos ensina atrás da ovelha. A ovelha perdida é aquela sem entendimento, é aquela que caiu na cilada do maligno, não aquela que tem conhecimento e por conta própria, que nem o filho pródigo disse: eu quero pagar para ver, eu quero saber como é esse mundo. Com essas pessoas o Senhor aperta, para que ela entenda o que ela quer para a vida dela. Mas a ovelha perdida, nós vai atrás, a gente vai procurar, e como você diz, achá-la. E ali a Bíblia diz que com as mesmas pernas que o filho pródigo saiu, ele voltou. Você pode ter certeza, se a pessoa saiu porque ela achava que ia encontrar coisa boa no mundo, fique em paz, mas dia menos dia ela volta. Você pode ter certeza, se um pastor pregar a palavra como ela é, todos aqueles que ouviram essa palavra pode passar por diversas igrejas, mas chegará um dia que ela vai saber de onde é a palavra de Deus. Pode ficar em paz, porque é muito comum a pessoa vai ver uma palavra verdadeira e ela fala: não, eu quero bagunça, eu quero animação, eu quero revelação, eu quero isso, mas movimento, que a irmã diz, mas não tem a palavra. Vai chegar um dia que ela vai falar: misericórdia, eu tinha palavra lá na minha igreja e estava caçando assunto. É isso que você tem que ter. Então, pastor, fique em paz. A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Pregar a palavra, o evangelho da salvação. Gostou, não gostou, não importa, porque o nosso papel é pregar. Se vai acolher ou se não vai acolher, eu não posso fazer nada. O que eu posso é pregar. E chegou um dia que o filho pródigo entendeu que tinha que voltar para a casa do pai. E quando ele voltou para a casa do pai, o pai olhou feio para ele. O pai falou: ó, você volta para onde você chegou, de onde você veio. Ai, agora sabia que você ia voltar com o rabinho, que o povo diz, debaixo das pernas. Jesus, que a representação daquele pai é o nosso Senhor Jesus. O pai fez aquilo? A Bíblia declara que, estando ele ainda longe, ele estava longe, o pai viu, e ele encheu-se de compaixão, e foi correndo, e lançou-se no pescoço, abraçou e beijou. É dessa forma que Deus quer fazer com você. Não importa os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Hoje é um dia de um culto de ceia. É um dia que a gente vem para os braços do Pai. Hoje é um culto que a gente se arrepende dos nossos pecados e faz uma aliança. Uma aliança de não pecar mais. Uma aliança de se esforçar para entrar na perfeição. Ninguém vai ser perfeito, mas a Bíblia nos ensina para nós nos esforçar para se aproximar o mais perto da perfeição. Buscar a santificação.